Uma das ferramentas que eu acredito que seja super eficaz para que as pessoas parem de ficar criando história, querendo um plano perfeito para que as coisas aconteçam, querendo um movimento perfeito. A mente humana, principalmente as pessoas que procrastinam demais, elas tendenciam à busca pela perfeição, o cenário perfeito, o tempo perfeito, ela está sempre buscando um momento ideal para que as coisas aconteçam. E o momento ideal, quem cria é a gente. Uma das ferramentas que eu aprendi com Tony Robbins, que para mim é fenomenal, se chama State Story Strategy. Ou seja, o estado que eu provoco em mim hoje, o estado que eu me coloco para fazer as coisas, ele cria a própria história. E essa própria história que eu estou criando nesse estado, ela vai me dando as ferramentas, ou seja, as estratégias para que eu dê o próximo passo. É mais ou menos assim. Se você acorda num dia e você se automotiva de alguma forma, você busca, traz à memória aquilo que te traz fé, você busca algum momento da sua vida em que estava tudo bem, em que estava acontecendo algo maravilhoso, medita alguns momentos sobre isso, fecha seus olhos, lembra novamente dessa cena, vive o que você viveu, traz a química cerebral que acompanhou essa cena para aquele momento, o seu corpo naturalmente já começa a entrar num estado legal, que o Tony chama de estado de pico. Você vai entrar num estado de pico, ou seja, num estado adequado para que você produza algo. E quando você está nesse estado, a sua mente ela cria essa história, ou seja, ela traz para você pensamentos, ela traz ideias, então ela vai criando os projetos. Eu mesmo, antes de sentar aqui para gravar esse vídeo, eu fiquei alguns minutos na sala da minha casa, lembrando das vezes dos cursos que eu fiz, da onde eu saí, da onde eu vim, para aonde eu cheguei. Eu sou uma das poucas pessoas da minha família que conhece mais de 8 países. Sem falar inglês, eu fui para a Inglaterra fazer o curso do Tony Robbins, então eu fiquei meditando em alguns momentos nessa superação, porque para mim foi uma superação. Eu ir para um país onde eu não falava a própria língua, onde eu passei por alguns momentos difíceis lá, então isso também me trouxe a sensação de superação. E aí, diante desse estado que eu fui me colocando, desse estado de pico, a minha mente já foi trazendo recursos para eu gravar esse vídeo aqui. E é assim que a gente funciona. O nosso corpo, a nossa mente, ela não vai produzir química cerebral sozinha. Ela não vai te colocar num estado ideal, num estado adequado sozinho, não. Isso são movimentos provocativos. A gente tem que provocar esse. É que nem um carro. Um carro, para ele andar, o motor ele tem que estar tracionado. Se a gente não traciona a máquina, se a gente não traciona, a gente não sai do lugar. E quando eu comecei a pensar em tudo que eu vivi de bacana, em tudo que já aconteceu de legal na minha história como coach, eu comecei a trazer, a minha mente, ela começou a produzir material para que eu viesse gravar esse vídeo. E a partir desse momento que ela começou a me dar ideias, eu já peguei o papel e o lápis e já fui ali escrevendo a estratégia. Eu vou gravar esse primeiro, esse depois, e aí o negócio vai fluindo. A estratégia para aonde você quer chegar, ela vem depois do state, do seu estado. Não pegue um papel e uma caneta para escrever a estratégia de algo que você quer na sua vida se você não estiver no estado adequado, porque você tem grande chance da sua mente bloquear o seu potencial. Ela não traz a história adequada, ela não traz aquilo que você precisa naquele momento, ela não dá as ideias adequadas. Se você não está num estado adequado, se você não está num estado de pico para fazer as coisas, você não tem essa energia. E não tendo essa energia, o seu cérebro não vai criar, não vai trazer diálogo interno, não vai trazer ideias, não vai trazer nenhuma memória que faça com que você crie um planejamento eficaz e um planejamento ideal. Nós precisamos dos recursos físicos. Por quê? Corpo e mente é um processo sistêmico. Um depende do outro para se equalizar. Então,
Outra coisa que outro material que eu gosto demais, Dr. Joe Dispenza, ele fala por que que as pessoas demoram tanto para sair do lugar, por que elas demoram tanto para perder o condicionamento de um padrão, ou algo que pensa, ou algo que age, há muitos anos age assim, simplesmente porque a gente não percebe, mas nós estamos a todo momento fazendo as mesmas coisas, sentando no mesmo lugar para comer, comendo quase sempre o mesmo tipo de comida, falando com as mesmas pessoas, assistindo os mesmos tipos de filme. A gente está sempre repetindo padrões que vão deixar o nosso sistema mental dentro daquilo que ele já conhece. E dentro daquilo que a gente já conhece, nós não temos motivação. Por que que a maior parte das pessoas não tem motivação para fazer coisas novas, não tem motivação para criar novos projetos, para ganhar mais dinheiro? Por que não tem essa motivação? Porque a mente não está produzindo dopamina. A gente produz níveis de dopamina alto quando a gente se depara com novidade, quando a gente coloca um desafio, quando a gente começa a alcançar esses desafios, o cérebro começa a produzir química cerebral diferente. Mas se a gente não se lança ao novo, se a gente está sempre fazendo as mesmas coisas, a gente vai estar sempre tendo os mesmos resultados. E na maior parte das vezes a gente está sempre reclamando. Ai, porque eu não ganho o suficiente. Ai, porque eu não tenho. Tá sempre vivendo a mentalidade de escassez, a falta. Não tem, não consegue, não posso, agora não dá, não é possível para mim. Então, são tipos de pensamentos, são diálogo interno que eles se tornam um comando. Você está obedecendo a esse tipo de comando, porque o seu cérebro não está produzindo dopamina o suficiente para que você faça coisas novas. Então, lembre-se, para sair do lugar, se coloque num estado adequado, state. Esse estado, ele cria uma história dentro da sua mente, ele traz a história, e essa história vai fazer com que você crie a estratégia.